Olá, hoje é sexta-feira, 8 de março. Está no ar o Conexão TV Unicinos. No Dia Internacional da Mulher, a gente mostra como foi o encontro promovido pelo Instituto Humanitas Unicinos, que falou sobre as lutas e o protagonismo feminino. No estúdio, a gente fala sobre a importância dessa data e os desafios impostos para as mulheres na atualidade. E tem ainda a agenda cultural com as dicas de cinema, shows e espetáculos para os próximos dias aqui na região. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Mais do que uma comemoração, o Dia Internacional da Mulher é motivo de reflexões e debates acerca do significado dessa data. Nesse momento são levantados assuntos como a desigualdade de sexos e a luta do público feminino pela conquista de mais espaços na sociedade. E algumas dessas discussões foram abordadas na palestra Protagonismos e Resistência, Mulheres e Suas Lutas, que aconteceu ontem e foi promovida pelo Instituto Humanitas da Unicinos, o IHU. Acompanhe! Todos os anos, no dia 8 de março, são lembradas as dificuldades e desafios enfrentados até hoje pelas mulheres, além das conquistas que elas já conseguiram e de que ainda irão em busca. Esse foi o propósito da palestra Protagonismos e Resistência, Mulheres e Suas Lutas, realizada no Instituto Humanitas Unicinos e guiada pela doutora Nívia Nunes de la Paz. Eu acredito que os principais desafios, lutas das mulheres hoje em dia são os mesmos de faz séculos atrás, não muda muito. A única diferença é que, como mulheres e pela luta de séculos, a gente tem ido conquistando alguns espaços e alguns lugares. A palestrante cubana, que morou muito tempo no Brasil, citou exemplos de mulheres que passaram por situações difíceis relacionadas a preconceito e desrespeito, mas que mesmo assim conseguiram buscar o seu espaço e o seu direito. Os lugares e os espaços que as mulheres ocupam hoje não são lugares e espaços regalados, dados de presente. São lugares e espaços que são conquistas dessa luta das mulheres. E a gente fica feliz, lógico. Então, a luta nossa é por ter seres humanos que vivam em uma sociedade com equidade, com justiça e com igualdade. O fato do encontro ter abordado um tema como feminismo atraiu aquelas que também valorizam a luta que as mulheres enfrentam. Além disso, o público recebeu a oportunidade de dialogar sobre o assunto. Foi o caso da estudante Natália, que conta o que achou da palestra. Foi um momento muito importante de debate, de discussão, e a gente espera que o IHU, enfim, a sociedade, a comunidade acadêmica como um todo, participe e se engaje nessa questão feminista, né? E salientando assim, a importância do próximo dia, não só para parabenizar as mulheres pela existência delas, mas de reivindicar cada vez mais espaços. Nívia ainda falou sobre a importância dessa data e o que ainda espera em relação ao espaço dado às mulheres. Dia 8 de março é isso, é relembrar tudo o que elas viveram, que não é muito diferente do que a gente vive no cotidiano, no dia a dia, e ao mesmo tempo celebrar esses espaços que a gente está conquistando e que acredita que um dia a humanidade, nossa sociedade, nossa cultura possam ser diferentes. Tá certo. E as atividades especiais pelo Dia da Mulher do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, seguem com uma programação de filmes alusivos à data. Mais informações pelo site ihu.unicinos.br. E além de discutir sobre as lutas das mulheres ao longo dos anos e também sobre o papel do público feminino no século XXI, temas da palestra que vimos na reportagem também são importantes para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a história e o significado da data. E é para conversar com a gente sobre esses assuntos que recebemos aqui no estúdio Edila Egert, que é coordenadora do programa de pós-graduação em educação na Unicinos. E também com a gente Maria Alice, coordenadora do programa de práticas sociojurídicas da universidade. Olá, sejam bem-vindas aqui no Conexão. Tudo Olá, bem? Tudo bem. Professora Edila, acho que é importante a gente começar essa conversa lembrando essa questão a respeito de por que essa data foi criada, né? A gente tem uma versão oficial aí de que mulheres morreram em incêndio em uma fábrica dos Estados Unidos. É essa versão realmente que a gente tem que levar em consideração? Então, boa tarde. Eu acho bem importante a gente ter esse espaço na universidade, porque é aqui que se faz pesquisa e a gente pode abrir um pouco mais o leque do que se trabalha e se fala no senso comum, né? Então, uma das versões é essa de 1857
e que foi lembrada, ou que a partir de encontros internacionais de mulheres que aconteciam já no século XIX e com mais intensidade ainda no início do século XX, foram lembrados. O interessante é saber que não aconteceu só esse fato em 1857. Aconteciam muitas greves de trabalhadoras e trabalhadores, e especialmente trabalhadoras costureiras e tecelãs. Que eram mulheres que trabalhavam muitas horas por dia. Exatamente, mais de 14 ruins. horas por dia, crianças. Né? Devido às greves dos homens, as mulheres foram admitidas nas fábricas. Então, assim, só para lembrar 2 outros fatos, 1910 aconteceu uma outra greve muito grande em Nova York, só de costureiras, que levou de novembro a fevereiro de 1909 a 1910, né? E em 1911, então, outra greve de costureiras, ou seja, né, pensar assim, olha, as costureiras, só as costureirinhas, né? Que eram imigrantes, basicamente muito jovens, porque só se admitia solteiras, ou seja, eram adolescentes, né? Que movimentaram essa classe trabalhadora, também assim como os homens já faziam, né? E ainda lembra, tem uma outra data muito importante, que é 1917, que é a Revolução Russa, onde o primeiro movimento que aconteceu de ir para as ruas foram as mulheres, onde, inclusive, os homens não queriam que elas fossem, dizendo que não era momento. E, segundo Trotsky, ele diz que esse foi o primeiro momento da Revolução Russa, né? Então, é interessante ver que há uma gama de situações que movimentavam a classe trabalhadora do século XIX para o século XX, e as mulheres já estavam presentes nesses momentos. Tá certo, professora. E bom, professora Maria Alice, a gente, como o Dia da Mulher como um símbolo de emancipação, a gente pode considerar isso ainda como atual, né? Para trazer para os dias de hoje mesmo, é atual a gente trazer essa bandeira? Eu penso que esse dia ele ainda deve ser visto mais como um dia de lutas. É preciso não comemorar o Dia Internacional das Mulheres, mas lembrar nesse dia e em todos os outros do ano que a situação das mulheres no mundo ainda é uma situação de muita dificuldade, de desigualdades econômicas, de desigualdade no âmbito familiar, de sofrimento de violências. Então, é um dia para alertar o mundo, alertar as pessoas que as mulheres ainda vivenciam situações que precisam ser superadas. Por isso, às vezes, eu me sinto até meio constrangida quando alguém me parabeniza, porque eu não preciso ser parabenizada por ser mulher. Eu sou um ser humano e os seres humanos são todos iguais e assim devem ser tratados. Bom, apesar das dificuldades, né, professora Maria Alice, a gente sabe também que ao longo da história as mulheres já conquistaram vários direitos. Quais são os mais significativos, na sua opinião? No âmbito do direito brasileiro, eu diria assim, a conquista do direito ao voto e depois do direito também de ser eleita, ou seja, a participação política, mas tem outras conquistas que não estão expressas especialmente na legislação, mas que são assim a conquista das mulheres trabalhadoras, a participação nos sindicatos, a questão da terra, né? Em todos esses espaços de lutas dos trabalhadores, de lutas da sociedade, as mulheres estão à frente. Mas quando a história registra o registro da história, as mulheres são apagadas. É como se as mulheres fossem invisíveis nessa luta. E isso mostra, né, a importância dessa discussão ainda hoje, que não se faça só no dia 8 de março. Claro, sem dúvida. Bom, agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente segue falando sobre a importância da data dedicada às mulheres e também sobre os desafios e conquistas do público feminino na atualidade. E nós ouvimos algumas mulheres para saber o que o dia 8 de março significa para elas. É um instante, nós já voltamos?